Oi, aluno ou aluna, tudo bem com você? Se você está vendo essa aula, é porque você já fez o nosso curso prático presencial dentro do curso dessa modalidade que é a depilação, né? E essa aula teórica explicativa, ela tem o intuito de te passar informações muito importantes que você vai encontrar situações no seu dia a dia como uma profissional ou profissional, né? E que você precisa se sair bem, né? Então a gente tem perguntas que clientes nos fazem, questionamentos, dúvidas, o preparo da sala, seu ambiente de atendimento, como que será, como que você vai organizar o seu material. A gente entende que no começo tudo é difícil, mas você como profissional iniciante já tem que fazer de forma correta para não ter erro e se dar bem, né? Nós queremos que você tenha muito sucesso, ok? Então vamos acompanhar essas aulas. Algumas aulas eu queria que vocês estudassem um pouco mais, eu vou comentar sobre isso e que são itens importantes, mas tudo que você vai ver nessa aula é baseado na experiência prática profissional. Eu sou a Karen Peretti, trabalho com estética há mais de 20 anos e tenho o intuito de dividir com você um pouquinho de conhecimento que nunca é demais. Tá ok? Vamos lá. Bom, o perfil nosso como profissional dentro da área da estética é o de cuidados pessoais e cuidados da pessoa humana, né? Então nós vamos cuidar da beleza, recuperando a estética, fazer um trabalho preventivo, mantendo a cliente informada sobre riscos que a sua saúde. Então nós não trabalhamos tratando ninguém. Se você encontrar ao longo do teu dia a dia de trabalho, clientes que têm o intuito de querer que você resolva situações problemáticas de doenças de pele, dores, ou que venha com esses questionamentos, por favor, encaminhe ela para um médico especialista. Nunca dê nenhum tipo de tratamento, nunca passe nenhuma receitinha pronta, porque isso não realmente não pertence à nossa área da estética, ok? Existe uma diferença entre sucesso e se dar bem na vida profissional ou empurrar com a barriga, tá? E começa pela sua apresentação profissional. Eu tenho o prazer de dizer que já formei várias alunas nesse mercado. E também posso dizer, assim, com total segurança, que aquela aluna que se dedicou, que seguiu todas as dicas que nós temos no curso, se deram muito bem e estão se dando muito bem, tá? Muitas pessoas não sabem o porquê que não vão bem na carreira, por que que não deslancha, por que que, não sei, o meu número de clientes não aumenta. Está aí, essa é uma dica. Apresentação profissional, ok? Você precisa cuidar da sua aparência, você precisa se dedicar e observar que quando nós vamos atender, nós temos o quê? Nós temos que nos preocupar com aquela imagem que a gente está passando. Então, a sua cliente que nunca te viu não pode te encontrar de qualquer jeito. Então, você tem que estar com um uniforme, um jaleco, uma logomarca de preferência com seu nome, uma identificação, tá? E para os atendimentos, o que que a gente orienta e o que que a gente te diz em relação aos cuidados básicos, mas muito básicos. Primeiro, você não pode se descuidar pessoalmente, então suas unhas têm que estar bem feitas. Profissionais da área da saúde não trabalham com unhas longas. O esmalte deve ser claro, não se trabalha com esmaltes vermelhos, muito menos o preto, tá? Então, as unhas muito bem curtas, muito bem feitas, o cabelo preso, o cabelo não pode interferir no seu trabalho. Imagina que você está lá fazendo a depilação e de repente seu cabelo está no rosto, então você pega lá numa depilação íntima, vem e passa a mão no seu cabelo para ajeitar o cabelo. Não adianta você estar nem de luva para isso. Então, o cabelo não pode interferir. E é por isso que você tem que estar com a
touca, né? A máscara, lógico, porque você, ao falar com alguém, você está eliminando bactérias, cuspindo literalmente na cliente, né? E isso não é legal também. Cabelo preso, touca na cabeça. Em relação à sua postura profissional, emocional, você se conter, falar baixo, né? Ter um senso de humor agradável, você ser organizada, preparar o seu ambiente para receber sua cliente, nunca receba sua cliente de qualquer jeito. Então, isso é muito importante, ok? Vamos cuidar muito bem disso, porque faz muita diferença você ter este ambiente preparado para receber sua cliente a primeira vez. Sempre pense assim: o que que eu acharia, o que que eu acho de um ambiente ou de uma pessoa sempre que eu encontro essa pessoa ou esse ambiente a primeira vez? O que que eu reparo? Então, transfira isso para sua cliente em relação a chegando a você, te conhecendo pela primeira vez, olhando seu ambiente de atendimento e assim por diante, tá bom? Outra situação importante é o seu posicionamento como profissional no mercado de trabalho, tá? Eu fui professora na universidade por 5 anos e meio e tive alguns alunos que falavam que a disciplina que eu dava era na área da estética e de terapias, né, alternativas. Eu tinha também a disciplina de depilação. Também fui professora no Senac. Então eu resolvi colocar esse slide para explicar para você que cada profissão tem seu valor, tá? Então não é porque você se formou na área da depilação que a sua profissão não é uma profissão de valores, né? Então, um proctologista, né, é um médico que trabalha com problemas de hemorroida. Uma ginecologista é uma especialidade que trabalha dentro da região íntima. Você é um profissional que vai trabalhar e cuidar do embelezamento da região externa genital, não só removendo pelos, como também nós temos inúmeros tratamentos e peelings para manchas, melhorando e clareando manchas íntimas, manchas causadas por depilações incorretas ou doenças de pele que acarretam essas manchas. Enfim, são vários os motivos, ok? E também temos vários tratamentos. A indústria cosmética evolui todo ano e isso a gente vê assim o tempo todo, produtos que são lançados para diversos tratamentos. Mas voltando ao nosso tema, tá? Então valorize a sua profissão. Você como depiladora tem que valorizar o que você faz, tá? E as pessoas com isso irão valorizar seu trabalho. É importante nós termos orgulho da nossa profissão, tá? Quem é o seu cliente? Então, nós nunca podemos entrar na área da saúde pensando que é muito simples de fazer. Ah, eu vou fazer um cursinho de depilação, porque é básico, né? Eu vou começar a atender. Gente, tem tanto profissional assim, né? Faz um cursinho básico, começa a atender, não tem postura profissional, não tem o cuidado da sua aparência e não faz o principal, que é uma avaliação prévia e saber quem é seu cliente. Porque nós temos inúmeras pessoas insatisfeitas com trabalhos realizados em outros lugares, e o intuito de você fazer uma ficha de avaliação além de ter os dados dela de acesso, por onde você vai encontrá-la, imagine que você mude de endereço e você não tenha feito nenhuma ficha básica dela. Como é que você vai localizar a sua cliente? Então você precisa dessa ficha, desses dados pessoais, que a gente fala são dados cadastrais básicos, tá? E aí você vai fazer algumas perguntas, que isso já temos na nossa ficha, você, né, vai receber essa ficha ou já recebeu, aonde você vai descartar problemas alérgicos, problemas de doenças que a impeçam de trabalhar em algumas áreas, problemas de coluna, onde você, dependendo da posição que você vai colocar a cliente, ela não vai poder ficar. Então, se você fizer logo na primeira vez que a sua cliente vier para a sua sala de atendimento, você já fizer essas perguntas, quando você for fazer o atendimento dela,
você já primeiro já quebrou aquela barreira de, nossa, nunca vi a pessoa e ela vai ter que tirar a roupa e eu vou ter que trabalhar em regiões íntimas dela. Você quebra essa barreira, né, emocional e de timidez, né? E você demonstra que você é uma profissional competente e você também mostra para ela que você está preocupada com ela, tá? Então, como profissional, isso é um dos caminhos de muito sucesso também, que nós já conversamos sobre isso, tá? E há normas da Anvisa. A Anvisa, ela é a Agência Nacional da Vigilância Sanitária e ela cuida da saúde e bem-estar da população dentro da área profissional, ok? Se você observar essa imagem, você vai ver que não tem cortina de tecido, não tem tapetes de tecido no chão, porque eles são fontes de armazenamento de micro-organismos, então e de sujeira. Então, você não pode ter dentro de uma sala de atendimento estético, que é uma área voltada para a saúde, nenhum tipo de tecido que armazene poeira, sujeira e micro-organismo, ok? O lençol, ele de preferência tem que ser o lençol descartável. E se você quiser trabalhar também, temos o lençol de papel, tá? Você pode usar, inclusive, lençóis de TNT. O TNT é um tecido muito leve e tranquilo de se trabalhar com ele. Você pode comprar ele por metros, ele é barato. Você pode lavar ele, mas quando se trabalha com depilação, o ideal é que além desse lençol de TNT, você tenha um lençol sobre lençol, seja esse lençol feito de papel ou seja um lençol de descartável. A cera quente estraga o lençol, então não é legal você ter um lençol de TNT que você provavelmente vá lavar e ele esteja manchado, tá? Então o ideal é o lençol descartável. Hoje a gente está num dilema, né? Porque lençóis descartáveis são tecidos que vão para o meio ambiente. Isso é uma preocupação muito grande. Por isso que eu dei a dica de você lavar um TNT. Então, o papel que você iria utilizar sobre o seu lençol de TNT, ele não precisa ser esse papel que pega toda a extensão da maca, tá? Você pode cortar um pedaço de papel que fique só na região da, é, da genital ali da cliente. Então, onde ela sentar e deitar, naquele pedacinho onde ele fica o bumbum dela, você vai trabalhar com um pedaço de papel. Se você tiver que cortar os pelos que tiver compridos, corta com a tesourinha, que tem que estar sempre bem higienizada depois, antes, depois, né? E você vai trocar aqueles pelos que vão cair nesse papel, você pede para a cliente levantar o bumbum, tira esse papel, coloca outro limpinho para que esses pelos que ficaram ali não grudem. Se você continuar fazendo a depilação, vai grudar na cera, então não vai dar certo. Então, se você tiver que fazer essa troca de papel, fica até muito mais fácil se for um pedaço de papel, ok? Então, essa dica eu estou te passando porque é importante a gente manter o máximo de higiene possível no nosso ambiente, evitar de cair pelos no chão, tome cuidado na hora de tirar esse papel. Sua panela de cera deve ser limpa e deve estar forrada com papel manteiga ou aquele papel celofane, plástico celofane. E você vai colocar a quantidade de cera suficiente para aquele atendimento, tá bom? Então, nós não enchemos a panela de cera para ficar mais fácil, porque a cliente vai estar tendo uma cliente atrás da outra, e aí vem uma, vem outra e tal, e você já está com a cera quente. Não, não é assim que nós trabalhamos profissionalmente. Você vai colocar a quantidade certa de cera para cada atendimento. No início é difícil você ter essa dosagem, mas você vai conseguir ao longo do tempo. Por isso que quando se coloca ceras em pedra, a gente quebra bem, né, essa cera dura, que é a quente, e sempre você vai colocando aos poucos. Não compre panela grande, compre panela pequena, porque é mais fácil de você manusear, pegar quantidades menores de cera para aplicar, né, e também para fazer a limpeza dela, a higienização, tá? O mesmo acontece com o seu rolon. Nunca
deixe seu rolon sujo. Se você quiser plastificar ele, dá para plastificar. E o refil dele, o ideal é que cada cliente sua tenha o seu refil de rolon com o seu nome marcadinho nele. Compre uma caneta permanente, né, que você pode colocar o nome da cliente. E assim você evita de ficar misturando os rolons de uma pessoa para outra. Ok? O cuidado é esse, você tem que fazer uma higienização 2 vezes ao dia na sua sala ou sempre que for necessária, usando um pouquinho de hipoclorito, que é a nossa velha e conhecida quiboa. Então aqui foi tudo que eu falei, né? As lixeiras têm que ter pedal, não pode ser lixeira aberta. As paredes e piso de preferência claro, não pode ter piso de madeira, a vigilância sanitária não permite. A rotina de limpeza de bancadas e macas e cadeiras são com álcool 70 ou solução de clorexidina. E quando você for fazer a higienização da maca, sempre no único sentido, não pode fazer isso na limpeza da maca, é sempre unidirecional, ok? Para você arrastar a bactéria. Se você faz isso, você não está removendo, você só está mudando de lugar. Vamos pensar num baile entre micro-organismos, tá? Saboneteira tem que ser os sabonetes tem que ser sempre líquidos, tem que ter porta papel toalha, não pode fazer uso de toalhas de mão de tecido. Aqui, então, os materiais de apoio que você vai utilizar. Então, as espátulas precisam estar armazenadas. Remova a quantidade de espátulas que você vai utilizar antes de você iniciar o seu atendimento. Porque você tem você já começou a atender, você está de luva, você já pegou na cliente, você está com as suas mãos contaminadas. Então, você não vai abrir um pote, pegar mais espátulas porque o que você pegou foi insuficiente e contaminar o restante delas, tá? Então, sempre você vai separar o material que você precisa para o atendimento, tudo antes. Calcinha descartável dentro do saquinho, junto com pinça descartável. Tesoura tem que estar higienizada. Essa tesoura não pode ser uma tesoura que você vai usando, passando e só usa ali toda hora sem fazer higienização. Ela também tem que ser autoclavada, tá? Caso não tenha autoclave, o que você vai fazer? Terminou o atendimento, você tem que comprar um detergente enzimático. Então, você vai ter que ter um recipiente com uma solução enzimática que você coloca meia tampinha para uma bandejinha com água, deixa a sua tesoura lá, ou materiais que você queira higienizar por 15 minutos, depois você remove, lava em água corrente com o sabonete antisséptico ou detergente e deixa secar e aplica álcool 70 antes de usar. Sempre essa rotina, tá? O restante tudo descartável. A sua cliente precisa de pôr uma touca no cabelo para que não caia cera se você fizer rosto, se você fizer buço. Você também precisa da touca como normas de biossegurança para o atendimento, tá? Já deixa separado o algodão, onde você vai aplicar uma loção prévia para higienizar o local ou álcool, né? E a máscara também. A melhor luva é a de vinil, porque a luva de vinil não cola, a cera não cola nela, diferente da luva de látex. Então, é isso aqui que eu estou falando para vocês. Olha que coisa nojenta. Você chegar, eu como cliente, estou chegando na sua sala de atendimento e de repente me deparo lá com rolão com pelos colados. Então, isso é extremamente desagradável. Tomem cuidado com isso. Eu sou exagerada, gente. Eu coloco as coisas assim num foco que até quem nunca foi chata, fica chata, tá? Eu sou assim mesmo, porque eu quando vou me depilar num lugar, eu olho, eu reparo. E eu tinha clientes, hoje eu não atendo na prática mais, né? Tanto é que você fez o curso com as minhas instrutoras. Mas
quando eu vou em algum lugar, as minhas clientes, como eu estava falando, né? Eu tenho clientes que elas olham, nossa, e olha, é tão verdadeira essa afirmação que eu já tive clientes que me elogiaram pelo fato do excesso de limpeza. Então, eu já tive clientes que chegaram, graças a Deus, existem pessoas que elogiam, né? E falaram: olha, Karen, que legal a sua depilação. Depois que a gente faz depilação com você, não conseguimos fazer em outro lugar. Porque é tudo tão limpo, é tudo tão organizado, você não vê nem um pelinho. Eu já fui em lugares que você conseguia ver os pelos colados e tal. Então não pode, gente. Tomem cuidado com isso. Isso é outra dica de sucesso. Olha aqui, isso não temos pelos aqui, mas temos relaxo, tá? Então, terminou o atendimento, a panela tá quente, fica super fácil de limpar. Você pega uma gazezinha, coloca o óleo removedor e um pouco do álcool que você usa para fazer a higienização de bancadas. Essa mistura de óleo, de álcool, ajuda a tirar os restantes de cera que estão tudo por fora da panela e do rolon, tá? Então, aqui a bancada esperando a cliente chegar. Então, olha que bonitinho, tudo dentro de uma rotina bem profissional mesmo, né? Esse pente é para aparar os pelos compridos, tá? Esse pente é jogado fora, não pode reutilizar. Vai iniciar? Aplique a higienização correta das mãos antes de colocar a luva, tá? Siga o passo a passo bem certinho. E saiba a diferença entre, agora, depilação e epilação. Esses são conceitos profissionais. Depilar é todo o método que é cortado o pelo. Então, na verdade, se a gente for ver, o termo depilação que nós utilizamos, ele está errado. O certo seria epilação, tá? A epilação se dá com a remoção do pelo pela raiz, que pode ser feita tanto pelo método tradicional das ceras quentes, da cera fria, né? Ou morna, a depilação egípcia, que é com linha, e a depilação feita também com o método de depilação por luz pulsada e laser. Bom, aqui nós temos uma classificação dos tipos de pelos que nós encontramos no corpo humano, tá? E nós temos também a evolução do pelo ao longo do seu crescimento e as fases desse crescimento. Isso é muito importante de você entender, exatamente porque vai ser a sua resposta ao questionamento da sua cliente quando ela te perguntar assim: Karen, por que que quando a gente faz a depilação, tem épocas que o pelo nasce rápido e depois tem épocas que parece que demora tanto para voltar a nascer? Exatamente por causa dessa influência que é aqui do crescimento dos pelos, tá? Primeiro nós temos dois tipos de pelo. A gente tem o pelo grosso, como tá na foto B, né? Esse pelo grosso, ele é do tipo terminal, ou seja, ele tem a medula no meio dele, e é por isso que ele tem essa constituição. E a gente tem os pelos do tipo velos ou lanugem, que são pelos fininhos e eles não têm medula. O pelo ele vem da região da segunda camada da pele, na nossa derme, tá? Ele é formado através das células que formam o folículo piloso. Então, nós temos no bulbo piloso, a gente tem ali células germinativas que vão fazendo o crescimento desse fio, tá? Vão produzindo e essas células vão se multiplicando e ao longo do trajeto do fio, assim que ele sai de uma determinada região de dentro da pele, esse fio já não tem mais vida, né? Essas células são células mortas. Nós temos 3 fases de evolução do pelo: a fase anágena, catágena e telógena. Cada fase ela tem um significado. A anágena ou anagênica é uma fase em que o pelo está em multiplicação, em crescimento, é onde ele começou a nascer e ele está se multiplicando. Na fase catágena ou catagênica,
ele é uma fase em que está em repouso. As células começam a se desprender, né, do pelo formado. Então, a bainha por onde está o pelo dentro do folículo começa a se distanciar e esse pelo começa a ficar solto lá dentro porque já cessou o seu crescimento. E na fase telógena ou telogênica é a fase que ele cai porque já temos outra, a fase anagênica já começa em evolução, começa a empurrar esse pelo e o pelo na fase telógena ele já cai. Então, essas são as 3 fases do crescimento do pelo. Então, essa é uma explicação importante porque às vezes você faz laser e não existe o termo depilação definitiva, tá? Exatamente porque o nosso corpo não tem nada definitivo, as células se regeneram o tempo todo, e, nós temos uma grande interferência hormonal. Então, se o nosso hormônio, eu fiz lá, paguei não sei quantas sessões de depilação a laser e tive uma variação de hormônios, eu vou ter pelos crescendo. Não na mesma proporção, nem na mesma quantidade que tinha antes, mas vai ter pelos crescendo, tá? E o que que acontece? Por que que uma sessão só não é suficiente? Exatamente porque se eu tiver fazendo uma depilação a laser e o laser pegar os pelos na fase telógena ou catagênica, eu não vou ter essa influência nas células germinativas, eu não vou inativar ele ou invalidar essas células, né? Então eu tenho a luz ela é atraída pela melanina do pelo, então por conta disso o pelo esquentou, teve toda essa reação, mas não afetou a matriz lá no bulbo. E ele volta então a nascer novamente, até que dentro das sessões do próprio laser se consiga alcançar essa matriz, esse bulbo germinativo, tá? Então, nós já falamos, não existe depilação definitiva, porque no corpo nada é definitivo, né? Então, é isso aí que a gente tem que cuidar em relação a explicar para o cliente. A fotodepilação, então, a luz pulsada ou laser são 2 tipos de fototerapia, são totalmente diferentes. O laser é laser, luz pulsada é luz pulsada. Como que você, como profissional, vai explicar para sua cliente a diferença? O laser, ele é uma luz monocromática, unidirecional, então é aquele feixe de luz, né? A gente usa como sempre como exemplo, é quando você está dando uma aula, você pega aquela caneta point, onde ela tem aquela luzinha que ela mostra o conteúdo lá que a gente está explicando. Aquilo lá é um laser, tá? A luz intensa pulsada é a luz que normalmente é usada nas franquias de depilação. Ela é um flash de luz, então a luz ela vai se espalhar pela pele. É diferente do laser que ele vai atingir uma estrutura de forma muito mais assertiva e com muito mais calor localizado. Então, por isso que se você fizer uma sessão de laser, vai ser poucas sessões, né? Então, vamos pensar num axila. Eu tenho clientes que com uma sessão já resolveram, tenho clientes que com 3 sessões já resolveram a questão do pelo. Agora, luz pulsada, você vai ficar fazendo. Existem exceções, sim, em que clientes fizeram 1 ou 2 sessões já notaram grandes diferenças, tá? Mas existem aquelas clientes que fizeram 12 sessões e olha, deu o que fazer para melhorar essa questão dos pelos. Então, essa é a diferença muito importante na aplicação desses lasers, dessas luzes, né, que a gente chama de fototerapia. Tá? Então, aqui eu tenho a explicação certa. Eu falo demais, gente, já devia ter falado tudo já mostrando vocês, mas é assim mesmo, eu tenho mal de professor. A gente gosta de explicar muito bem explicadinho naqueles mínimos detalhes, né? Então tá aqui, ó, tá? Feixe de luz da luz pulsada e o feixe de luz de um laser. Temos problemas com luz também? Temos. Assim como temos problemas de queimaduras na depilação com ceras ou depilações mal feitas, né? Existem também as queimaduras por
fototerapia. Então, não é porque o profissional às vezes trabalha com a luz ou altamente capacitado, não vai ter problemas. Sim, ele vai ter problema. Então, aqui cuidado com as ceras caseiras. As ceras caseiras são normalmente feitas à base de açúcar, limão ou frutas cítricas. Tem receitas com laranja e etc. Existe uma mancha causada por falta de cuidado após a depilação com cera feita com essa composição de frutas cítricas, né? E a depiladora não teve os cuidados necessários após a depilação, não fez uso do bloqueador solar e a pessoa acabou pegando o sol e teve uma queimadura, tá? Então, o nome dessa queimadura é fitofotomelanose. E essa mancha é uma mancha que demora anos para clarear e às vezes, assim, ela tem até sequelas, tá? E sem contar que todos os produtos que nós utilizamos, principalmente na depilação, eles precisam ter normas da Anvisa, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com as substâncias que a gente usa. Uma complicação que acontece muito na depilação é manchas na região de buço. Muitas vezes a gente ouve clientes e amigas reclamando que fizeram uma depilação e mancharam o buço. Pois é, a cera, ela realmente a gente tem que comprar ela uma cola. E aí eu aplico essa cola em cima da pele e removo essa cola, tá? Então sempre pense dessa forma. Então, como que tem que estar a pele ao aplicar uma cera? Em primeiro lugar, ela tem que ser uma pele mais resistente, livre de lesões, né? Não pode ter nenhum tipo de inflamação, nem machucado, nem herpes, que é muito comum na região de boca. E a pessoa não pode estar usando ácidos à noite, não pode fazer uso de ácidos noturnos, que é muito comum. O cliente que usa ácido retinóico, usa clareadores como hidroquinona. Então, essa imagem eu peguei ela na internet para poder demonstrar para vocês como que fica uma pele após uma depilação numa pessoa que faz uso do ácido retinóico, tá? Então, sempre fazer avaliação, perguntar para a cliente se ela está fazendo uso de alguma coisa. Outra complicação seria o uso de alguns desodorantes, que eles têm alguns componentes que são altamente irritantes e alergênicos. Eu tive já vários clientes com problemas de sensibilidade na região de axila, começou com uma pequena ardência, vermelhidão, e aí foi evoluindo, e por fim acabou escurecendo a região. Então, caso isso aconteça, uma das situações que a gente tenta prevenir e também testar na cliente é assim, você fala para ela, olha, pare de usar o seu desodorante, troque de marca, tá? Tem que trocar a marca do desodorante, eu não posso aqui falar as principais marcas que estão no mercado e que já coincidentemente tiveram o mesmo problema, mas eu posso dizer para vocês que são marcas bem famosas e que a cliente parando de usar por uma semana essa marca, só de mudar a axila dela voltou ao normal, tá? Então, isso é uma das situações. Outra situação são fungos que podem ficar na região da axila. Esses fungos que a gente conhece são as micoses, e essas micoses vão evoluindo também. Então, daí para tratamento de micoses é com o médico que vai receitar os remédios para a cliente utilizar. Tá ok? Então tem que tomar cuidado com essa questão. Bom, aqui eu tenho umas complicações também que são decorrentes de infecção bacteriana, tá? A axila, na sua direita, ela tem um início de inflamação. Muitas pessoas consideram pelos encravados, na verdade não é. Quando você tem um pelo encravado, você estica a pele, você estica assim naquela região, você consegue ver, você visualiza o pelo logo abaixo da pele.
Então, a gente precisa só avaliar se essa inflamação não é uma contaminação bacteriana, que é normal nessa região da axila, tá? Então, existe sim uma bactéria que se aloja na saída da glândula sudorípara e ela tem que ser combatida só tomando antibiótico e é indicado pelo médico. Outra situação é essa mancha que nós temos aqui na região da axila, que chama-se acantose, é uma mancha que, assim, as pessoas não sabem ainda, não existe uma causa definida, é muito comum em peles mais morenas e precisa ser protegida a pele. Então, existem orientações que nós passamos no curso, que é muita hidratação, né? Usar pomadas que tenham efeito clareador e proteger bastante essa região de suor. Então, uma das dicas seria talco, usar talco para pessoas que transpiram muito e evitar esse atrito. Melanoma é um câncer de pele assim, é o pior que existe, tá? E a gente, como trata as pessoas, a gente olha as pessoas de frente, nas costas. Então, a gente olha partes da pessoa que ela não consegue enxergar. Então, nós, como profissionais da área da saúde, da área da estética, precisamos saber reconhecer um câncer de pele para poder pedir para a cliente ir ao médico e tirar a dúvida, né? E não deixar esse câncer evoluir. Então, isso é importante. Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho. Foliculite para quem tem é chato, muito chato. A foliculite ela atinge principalmente regiões de barba e a região glútea, tá? A pessoa que tem foliculite ela tem os episódios de piora e de melhora. O que piora normalmente são abafamentos, ficar muito tempo sentada, tipos de tecido que não transpira, né? Tecidos de nylon, calças de ginástica, isso acaba piorando muito. Que é diferente, por exemplo, dessa imagem de uma axila que está com uma alteração folicular, mas causada por um agente agressor. Então, a foliculite, ela tem um fundo hereditário. Então, a pessoa que tem foliculite, ela sempre vai ter. Só que existem tratamentos que nós fazemos que acabam amenizando, acelerando uma cicatrização. Então, não fica essa questão de inflamado, de dolorido. E a foliculite da barba também está ligada a pelos encravados. Então, nós temos tratamentos dentro do curso, dentro da estética, dentro da eletroterapia, que são utilizados para melhora desse quadro, tá? Então, a questão da foliculite não é curar, porque não tem realmente cura total dela, mas sim controlar, tá? Além dos fatores que a gente viu sobre as complicações, existem outras dificuldades para fazer depilação, outros fatores, né? O suor é um deles, por isso que nós tentamos sempre proteger a pele com o uso do talco, que é o melhor nesse caso, tá? Sensibilidade ou alterada por causa da TPM. Então, as mulheres, quando estão na TPM, elas ficam muito sensíveis, isso dificulta a depilação quando a pessoa ela realmente é dolorida. Pessoas obesas, você tem dificuldade de movimentá-la, ela não tem uma abertura de perna, você precisa pedir para ela te ajudar. Eu tenho clientes, inclusive tive clientes que tinham uma alta dificuldade de alongamento, ela não abria a perna mesmo, ela teve uma cirurgia que ela fez de rim, olha só, e acabou afetando a articulação do quadril por erro médico, acabou pinçando inervações e ela não tinha abertura, é uma coisa bem estranha, mas isso também aconteceu, tá? Então, assim, existem formas que a gente tem de facilitar nosso trabalho, mudando o posicionamento da cliente, tá? Lesões de pele, tá? As lesões de pele nós não vamos colocar nada em cima, não vamos pôr ceras depilatórias, técnicas inadequadas também, então precisamos escolher muito bem a cera, o tipo de cera, não é
todas as ceras que vão em todas as partes do corpo. E a questão da gestante, né? A gestante a gente não pode mexer com ela até o quarto mês. A partir do quarto mês, tudo bem, mas antes disso não, porque toda gestação inicial ela tem um risco, né? Então a gente não faz. A dor não é porque a cliente é chata, tá? Tem umas que são meio exageradas, mas não é assim todo mundo não, tá? Então existem realmente pessoas que são ultra sensíveis e você tem que colaborar, você tem que ter a empatia e paciência, mas ela realmente sente dor, tá? Vamos falar um pouquinho então agora sobre os tipos de depilação. Então esse é o nosso concorrente direto, são os aparelhinhos de depilação elétricos que muitas clientes têm. Elas fazem uso dele na perna, no buço, na axila e nos procuram somente para fazer a depilação com cera na região de virilha, tá? Esse é um perfil de. Bom, a depilação com linha ou depilação egípcia, ela é bem eficaz para pessoas que fazem uso de peelings, fizeram CO2 fracionado há pouco tempo, que é um peeling a laser, né? E a pele está bem sensibilizada, ainda está se recuperando. Pessoas que têm alergia a ceras, porque existem pessoas alérgicas. Então, a depilação com linha é muito bem-vinda. O resultado dela é ótimo e ela, assim, os pelos demoram muito mais para voltar a nascer do que com a cera tradicional. Lembrando que o foco desse curso não é falar sobre laser, né? É falar sobre a profissional que está trabalhando com ceras, tá? E técnicas diferenciadas. Então, esse é o nosso foco. E a depilação com mola já foi moda há um tempo, né? Mas ela é mais para a cliente mesmo a fazer nela, não para a gente comercializar. Entre os tipos de cera, nós temos basicamente a cera fria, morna e quente, tá? E a hidrossolúvel e a caseira, tá? O resto é marketing. Cera espanhola, cera marroquina, cera de chocolate, cera de algas marinhas, tudo é cera. Cera cera sem dor, cera com anestésico, não tem como, tá? Não tem jeito de ter uma cera com anestésico. Como biomédica, eu posso dizer que para nós fazemos, por exemplo, nos procedimentos de microagulhamento, já é difícil a gente anestesiar a pele para que a cliente não sinta as agulhinhas. Imagina você aplicando uma cera e tirando imediatamente, sendo que um anestésico você tem que deixar 40 minutos. Então são marketings muito, muito enganosos, tá? Então cuidado com isso. Bom, a cera fria é a famosa cera fria, né? Quem é mais velha lembra que antigamente nós tínhamos essa cera feita no papel celofane e uma das ceras também muito rápidas de se utilizar, muito utilizadas por modelos, porque realmente é rapidinho você faz a depilação, tá? E é muito comum a gente escutar falar assim, a cera fria dói muito, muito mais. Quem está acostumada a depilar não sente dor. Ela depila com qualquer tipo de cera, tá? A cera fria tem suas vantagens, sim. Ela deixa a pele menos vermelha, menos irritada. Ela não tem problema de dar aquele empipocamento, né? Que fica todo cheio de bolinhas. E se der, é muito menor a quantidade do que na cera quente, tá? E para quem não sabe, cera fria é a famosa VIT, que também é vendida em farmácias. É a cera fria, só mudou de nome, tá? Vamos ver outras. Bom, a cera morna, ela é uma cera que só se aplica a ela em regiões rígidas, firmes, pelos grossos, peito, costas, a parte das pernas, né? Se tiver suado, se você aplicar em regiões suadas, como rosto, axila, ela realmente vai colar muito mais e ela vai arrancar parte de pele. Então, não utilize cera Rolon para regiões úmidas, só para regiões que têm mais resistência. E sempre proteja a pele.
tá? Por isso que é importante fazer a parte prática do curso, porque cursos só de vídeo não são eficientes se não tiver a prática no dia a dia. Mas assim, a gente está aqui para tentar tirar as dúvidas. É muito comum a gente escutar falando assim, ah, a minha cera é natural, a minha cera é cera feita com cera de abelha, tem mel, tem própolis. Bom, a matéria-prima base para se fazer uma cera quente é breu e cera de abelha, não tem outra fórmula. E isso dentro de todas as linhas, né? A variação em pontos, se ela é mais elástica, menos elástica, vai depender de outros ingredientes que são colocados dentro dessa cera, tá? E as cores normalmente dadas nas ceras, como a gente vê cera verde com algas marinhas, na verdade ela é colorida com cera de giz de cera mesmo, corante artificial. Então, a quantidade de ativos que justifique ela ser de algo não rola, tá? Como cosmetóloga, eu posso te garantir que isso é o menor dos efeitos. Isso é realmente marketing. Mas nós não estamos aqui para falar sobre isso, a gente está aqui para aprender sobre depilação. Profissional eficiente é aquele ou aquela que, quando vai fazer determinadas regiões, observa tudo e o que está inestético. Então, você vai fazer o busto da sua cliente e você vê que o nariz está cheio de pelos, aplique cera na região do nariz. Detalhe: jamais dentro do nariz. Sempre você vai trabalhar removendo os pelos que estão saindo na borda externa ali do nariz, geralmente nesse cantinho mais interno aqui, né? Que a gente tem os pelinhos que nascem. Homens também depilam o nariz, assim como depilam a orelha, tá? Mas por favor, nada de. Eu já vi alguns vídeos no YouTube aplicando com cotonete. Gente, isso é um filtro. Você precisa dos pelos, eles são para filtrar a entrada de vírus, de partículas de poluição, enfim, de poeira, né? Então você não pode simplesmente arrancar os pelos do nariz, né? É inestético. O que é inestético? Você dobra o nariz. O que tiver saindo aqui para fora, você vai tirar, por favor, gente, pelo amor de Deus. Cera quente ou hidrossolúvel é a cera famosinha que você ou derrete no fogão ou derrete no micro-ondas. Essa é a cera de açúcar, tradicionalmente conhecida como cera caseira, tá? Para quem não sabe. Então, o apelo de ser de frutas e tudo isso aí é apelo de marketing, né? E tem algumas substâncias, alguns corantes que são acrescidos lá dentro da receita, assim como o cheirinho também, que alguma coisa eles mudam, mas nada disso que vá realmente tratar a pele. Para tratar a pele são utilizados cosméticos, é outra situação, não a das ceras, tá? Os cremes depilatórios são extremamente alergênicos. Eu tenho vários clientes que, Karen, eu não posso usar o creme depilatório porque me pipoca toda a região da pele. E pipoca mesmo. Por quê? Ele contém uma substância que é a mesma usada para fazer alisamento de cabelo. Só que quando você faz alisamento de cabelo, você coloca a substância alisante, de preferência afastado da pele, do couro cabeludo. Nesse caso aqui, ela foi feita para aplicar diretamente na pele. Então, a diferença é a sua concentração, quanto da potência daquele ativo está agindo. Tá? Então, ele é um produto realmente que causa alergia, porque ele é um produto forte. Ele foi desenvolvido, na verdade, para cabelo e depois passou para a área da estética. Mas tome cuidado, se a cliente chegar é porque ele tem o tioglicolato de amônia, que é a substância que é alergênica. Vamos falar um pouco sobre partes íntimas, cuidados e orientações. A questão da virilha, quando a cliente chega para fazer a depilação de virilha, é importante perguntar para ela como ela gosta da depilação, né? Quanto que ela quer tirar de pelos, se ela gosta mais cheinho, menos cheio, em qual parte
da região genital que ela gosta, que ela quer que tire os pelos, tá? Nós temos ao longo de toda a evolução da nossa vida a moda que vai e vem, e essa moda ela dita exatamente hábitos, costumes, a estética, o embelezamento. Então, e cada pessoa ela tem a sua própria vaidade, a gente tem que respeitar isso. Quando nós trabalhamos na região íntima de virilha, eu gostaria que você entendesse que é muito importante o uso do método de asepsia, né? Fazer a aplicação das soluções antissépticas ou mesmo álcool 70 na região lateral, né, dos grandes lábios. Ter o cuidado de passar bastante talco, sempre polvilhar o talco para proteger a pele e essa não escurecer. E a cada vez que você aplicar a cera, você ter esse cuidado. Lembrando que quando a gente aplica a cera está quente, fica ardendo o local, a gente não deve fazer a aplicação imediatamente seguida no mesmo local, tá? E o uso da calcinha descartável, ele é importante exatamente para proteger essa parte de mucosa íntima, mais interna, que se cai uma cera ali, ela não tem aquela camada de queratina que a pele normalmente tem de proteção. Então, essa mucosa vai ficar ferida. E é muito desagradável isso, você ficar com essa sensibilidade. Então, o uso da calcinha a gente sabe que tem mulheres que chegam para já tiram tudo. Ela, não, como tem que arrancar tudo? Não precisa, precisa. É uma questão de proteção, é uma questão assim de cuidado e a calcinha ajuda muito você na hora profissional, né? Você na hora de fazer a separação, né, e abertura da virilha, da região, separando os pequenos lábios dos grandes lábios, para poder aplicar essa cera. Então é bem legal você ter o uso da calcinha, sim. Bom, uma outra situação é o fungo que nós temos, né, normalmente no organismo, mas quando por motivo de estresse emocional, baixa da imunidade, períodos de ovulação ou mesmo gravidez, existe esse fungo, ele acaba se proliferando mais e a gente tem então o corrimento vaginal, tá? É normal, então, às vezes, quando a gente está fazendo um atendimento, ter algumas secreções na vagina, e por isso é importante investigar se a cliente está fazendo preventivo, se ela está se cuidando, por conta disso mesmo, né? Que você está vendo esse corrimento ali, né? É bem tranquilo, é algo bem pouco, nada assim que a gente espera realmente que quando a gente vai atender a cliente faça uma higiene pessoal, tome um banho antes de marcar uma depilação, tá? As variações desse corrimento estão dentro da normalidade, né? O ideal é assim, se tá com mau odor, se tá além do normal, porque existe o corrimento pré-menstrual também, existe o corrimento da ovulação, que ele é transparente, mas assim, se já tem colorações, se já tem odor, então o ideal é fazer a indicação a cliente tem que ir até a ginecologista para fazer o exame, né? Então, é só para vocês saberem. A hemorroida, nós fazemos depilação anal, né, região de ânus. Então, a hemorroida é muito comum, principalmente em mulheres que tiveram filhos, né? Então, existem os episódios de hemorroida por intestino muito preso, gestantes, a compressão, né, do peso do neném. Então, a hemorroida são veias dilatadas, que começam a incomodar. Então, elas realmente, quando estão muito inflamadas, elas acabam doendo. Então, na região que tem bastante hemorroida, não se aplica cera, tá? Sempre ao redor. A depilação artística, ela é um sarro, ela é um a mais dentro do tratamento, tá? Que a gente oferece na depilação. A pessoa que. Eu já fui da época, eu dava aula no Senac, então eu já fui da época que a gente fazia a depilação artística, tirando realmente os pelos em volta do desenho que a gente previamente desenhava. E aí era colado de tudo ali, era colado olhinho e etc. Então era uma festa, assim, a gente era uma coisa assim de louco nas turmas de depilação.
Mas hoje está mais tranquilo, está mais fácil e a depilação artística já tem outra conotação. Ela já está vinculada a uma tatuagem íntima e essa depilação artística ela tem o intuito de brincar, né, com a questão íntima, fazer um agrado para o marido, para o namorado e assim por diante. Uma tatuagem íntima hoje, com os produtos que nós temos, os tipos de cola com esse material, chegam a durar até 15 dias. Então, não é algo que você vai tomar banho e já vai sair, tá? Então, isso a gente também tem no nosso curso. E a depilação masculina, tá? Então, a depilação masculina aqui a gente mostra as aplicações, né? Axila, desculpa, a axila, ao peito, as costas, né? E o rosto, a barba. Então, quando que nós não depilamos? Processos inflamatórios, acne, né? Então, você não vai colocar ali a cera em regiões de barba. Então, você, aluna que fez o curso, não fez a aula prática de barba, mas gostaria de fazer, então você tem direito, pode marcar o cliente que realmente queira fazer, você pode trazer seu modelo e fazer, a gente vai te ensinar, porque existe sim técnicas especiais para que você não faça essa depilação ser um sacrifício para o cliente. Existem métodos que são feitos da depilação para que o cliente sinta menos dor do que ele já iria sentir, tá? Então, existem sim técnicas diferentes. Aqui na depilação íntima, eu gostaria de destacar que nós, lá no CETAEC, não trabalhamos nem atendimento e nem damos o curso da depilação íntima masculina. A gente sempre tem procura por alunos que querem aprender a fazer, nós temos procura por pessoas que querem fazer, mas infelizmente a gente não trabalha com essa linha. Por questões éticas, por questões de ter muitas mulheres e vários cursos voltados mais para mulheres. E então eu acho assim, tem um público certo para isso, tá? Nós trabalhamos sim com depilação de braço, de costas, de barba, de peito, de pernas. E para fazer a depilação íntima masculina, tem que ter todo um cuidado, né? E aqui eu só queria destacar que não está sendo, essas fotos são retiradas da internet, e aqui a gente está vendo sim, uma falta total de cuidado em relação à biossegurança, não tá se fazendo uso de luvas, existem sim cuecas descartáveis próprias para homens que fazem a depilação, né? E mas é um caso à parte, tá? Então a gente tem que só relevar em relação à questão assim de cuidados de higiene. Pós-depilação é comum inflamações, seja no rosto, seja no buço, seja uma vermelhidão na região. Quanto mais branca a pessoa for, mais vermelha ela vai ficar, tá? Porque a gente tem duas situações que vão deixar a pele vermelha: inflamação e contaminação, tá? E reação alérgica. Então, são situações que podem acontecer. E aí, a gente precisa só ter calma e fazer as orientações corretas para o nosso cliente. Bom, já falamos sobre todas as técnicas, sobre doenças. Aqui eu só gostaria de destacar o seguinte: não é difícil de encontrar lugares que reutilizam ceras e, pasme, lugares tops. Por quê? Cera de abelha é uma matéria-prima cara. Ela custa em torno hoje de R$ 50 o quilo. Então, imagina você sabe que a matéria-prima base das ceras quentes é a cera de abelha, além do breu, né? E então existe uma questão que a gente precisa sempre colocar assim, muito cuidado, porque quem trabalha com ceras quentes e em grandes quantidades, como pernas e tudo, será que ela está jogando fora tudo isso? Né? Então é complicado. E eu só queria com esse slide aqui mostrar que existe sim contágio, tá? Existe o HPV, que pode ser
pego através das ceras reutilizadas. A hepatite, tá? Existe uma doença de pele, que é o molusco contagioso, também, que é por contato, por falta de higiene. E uma cera, para ser considerada livre de micro-organismos, ela teria que ter uma fervura de pelo menos 6 horas numa temperatura acima de 100 graus, que é o que não acontece, né? E mesmo porque a Anvisa não permite, e se pegarem o lugar, realmente é um problema sério, tá? Tanto é que quem recicla a cera tem o seu lugarzinho para fazer isso, né? Então é uma questão assim bem delicada. Eu só queria dizer o seguinte, aqui eu tenho um caso nessa foto do meio de uma micose na região de virilha, tá? E eu tenho uma história também para contar de eu tive 2 casos de clientes que se contaminaram com micro-organismos por ceras reutilizadas. Em uma delas ficou 6 meses tratando de uma bactéria alojada na região de gânglio linfático, na região da virilha. Gastou com antibiótico, teve que ir ao médico e levou 6 meses para ela se curar disso. Então, o papo é sério, tá? Nós temos normas da Anvisa de não reutilização de materiais exatamente porque a gente quer combater doenças, combater bactérias, combater vírus e a gente precisa de ter uma conduta profissional ética e com muita responsabilidade, porque a gente está lidando com seres humanos, com células vivas, com células que se ressentem de micro-organismos e a gente tem que ter o máximo de cuidado possível, ok? Bom, por conta disso, eu resolvi fazer um vídeo sobre um pouco mais aprofundado sobre os tipos de doenças transmitidas sobre ceras reutilizadas. Vai ser um vídeo breve, não vai ser longo, mas eu vou lançar esse vídeo no nosso canal, que será também postado esse. Bom, então falamos bastante coisa para estudar, né? Leve a sério, querida aluna que está assistindo essa aula. Busque sobre mais informações em cima de cada slide, aprimore seus conhecimentos. Conhecimento nunca é demais e é algo que ninguém tira da gente, tá? Como esse vídeo vai para o nosso canal do YouTube, com certeza muitas pessoas também irão assistir. Então eu gostaria de fazer um convite para você que está vendo esse vídeo, né? Que deixe, se você também tem dúvidas, pode colocar aí embaixo do nosso, aí nas perguntas, né? Do nosso vídeo. Eu vou deixar aí todo o nosso endereço, os nossos contatos, mas eu quero ouvir de você o que você achou e se você tem alguma mensagem para passar para gente. Não deixa de curtir nosso canal também, né? E seja inscrito, seja o nosso seguidor, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus.